Amém? Bom dia. Eu vou Bom ler dia. na Bíblia a Mulher Virtuosa, da João Ferreira de Almeida. Nós estamos em Apocalipse, no capítulo 19. Eu vou ler do 1 ao 10. Vamos lá. Depois dessas coisas, vi do céu como uma voz forte de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a prostituição, e da sua mão vingou o sangue do seu servo. E outra vez disseram: Aleluia, sua fumaça sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e o adoraram, e adoraram a Deus e se assentaram e a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, que está o nosso Deus, vós todos os seres, todos os servos, e vós que o temei, tantos pequenos quanto grandes. E ouvi como uma voz grande, da grande multidão, e como uma voz de muitas águas, que como uma voz de grande trovão que dizia: Aleluia, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijai-vos e alegrai-vos, e demonstrar-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a noiva já se aprontou. Foi-lhes dado que vestiste de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são de atos de justiça do santo. E disse-lhes: Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse aí: São as verdadeiras palavras de Deus. Lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse: Olhe e não faça tal. Sou teu conservo e teu irmão, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Amém. Essa passagem é linda, né? Maravilhosa. Inclusive, tem até um Ineto que fala, né? Grandes são as tuas. Não, salvas, aleluia, salvação e glória, É, honra e poder, né? Bem é, antigo. é. É um momento de muita adoração, né? Que momento vocês acham que é esse aí? O momento da vitória, né? Que do tanta batalha que teve, é, é o momento do regozijo em Deus, né? Confirmação de tudo que foi dito na Bíblia toda, assim, do poder de Deus reinando, né? Então, que é o começo, acho que, do reino de Deus mesmo, na plenitude, né? Eu acho. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, vocês acham que aí a gente já está no céu? Como é que não está no céu? O que vocês acham? Tem, talvez historicamente tenha uma posição esse dia aí, ou não? Só um spoiler. Depois vai ter a Batalha do Cavaleiro Branco e os 1000 anos. Só um spoiler para vocês pensarem, tá? No capítulo, a sequência do 19 vai ter a Batalha do Cavaleiro Branco, e no 20 vai ser começo dos 1000 anos, a derrota de Satanás, o juízo final. E o 21 e o 22 aí vai falar da Nova Jerusalém. Então, que momento seria esse aí? Eu acho que aqui é a derrota mesmo da Babilônia, né? Dos poderes, né? Que a gente vem falando
nas minhas anotações eu escrevo assim, Babi, né? Para escrever Babilônia, né? Então a gente fala que a Babilônia é um sistema político, religioso e econômico, né? Eu acho que é a primeira queda, assim, né? Desse sistema para depois vir a parte espiritual mesmo, fechando com chave de ouro, eu acho. E quando que foi essa queda da Babilônia? Ou quando será? Quando é? Esse negócio de tempo no Apocalipse fica engraçado, né? O que que vocês acham? Tá ficando difícil essa pergunta, professora. Ah, é? Mas eu confio na turma. Vou deixar o cri-cri da Edna funcionar. Esse aí não é o dia do julgamento que está por vir? Não, Não, o ainda não, julgamento né? vai ser lá no Enfim, 20. né? Porque nesse momento aí eles estão comemorando a queda da Babilônia, estão vendo aqui as bordas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja. Eles estão vendo a vinda de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo já está vindo, já está. Então, eu acho que nesse momento a gente ainda não está, a gente ainda está aqui vendo todas essas coisas acontecerem ainda. Não é o momento ainda do resgate da igreja. Pelo menos eu penso dessa forma, né? Não é o momento do resgate, mas esse momento aí é o cântico da vitória do céu. Quando que foi a vitória do céu? Quando Jesus Subiu. ressuscitou. Quando Jesus Subiu, cumpriu o papel dele, né? isso. Quando Jesus cumpriu o papel dele, e preparou a noiva, né? Agora nós já somos bem-aventurados o que são convidados para a ceia do Cordeiro. Olha que coisa linda isso aí, né? Felizes os que não convidaram. Da ceia das bodas do Cordeiro, né? Então, não é fora da batalha final, fora da, ahm, da desse tempo de luta na Terra que acontece isso, mas é dentro, é nesse tempo que nós estamos aqui, que os santos estão aqui, é que essa noiva vai sendo preparada e é que essa noiva se une ao Cordeiro, né? É interessante a gente ver isso aí, esse tempo de adoração no meio, da cronologia. Olha que interessante. Um tempo de já enxergar que Jesus já venceu. É interessante que a gente tenha essa ideia, né? Jesus já venceu na cruz e tal, mas às vezes a gente se enche de um medo e de um temor que não é próprio, daqueles que sabem dessa vitória, né? Qual a atitude daquele que sabe dessa vitória? É esse cântico de adoração, né? Já não eu acho bonita essa parte final aí, que o João vai adorar o anjo, né? E o anjo fala: não, não, não me adora, não. É, levanta aí, porque eu sou o seu conservo, desses que. Está lá no capítulo, no versículo 9, 10, no 10. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou um servo como você e seus Uhum. irmãos que dão testemunho da sua fé em Jesus. Olha a nossa comparação com os seres espirituais, olha o nosso privilégio, né? Nós não precisamos mais ficar chocados diante dos seres espirituais para adorá-los, não. Agora nós somos um ser espiritual, um ser celestial como eles, né? Por que que nós ganhamos isso? Porque nós temos a fé em Jesus Cristo, né? E aí, o que vocês acham disso que eu falei? Eu acho também que, assim, é o que a gente espera tanto, porque ele fala assim, ó, no 2, pois verdadeiro e justo são os seus juízos, que nós esperamos tanto de Deus, a manifestação da justiça de Deus, que nós ficamos esperando tanto que Deus, a gente fala assim, nossa, mas a gente vê tanta coisa, e fala assim, mas Deus não é justo?
Nossa, nós esperamos, a gente espera tanta coisa e a gente espera ver a manifestação do juízo e da justiça de Deus, que muitas vezes nós, como homem, quer manifestar isso. E aqui quando a gente fala assim, ó, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, pois ele é verdadeiro e justos são os seus juízos. E aí vai chegar a hora da gente ver, quando a queda da Babilônia cair, quando vir a destruição da Babilônia, aí sim vai ser claramente a manifestação da justiça e a manifestação do juízo de Deus. Ou seja, a gente vai ver que Deus ele é verdadeiramente justo e fiel. Não vai ter mais aquele domínio, aquele poder corrompido. E aí entra justamente nisso, na onde que vai ser convidados aqueles que são bem-aventurados para entrar na ceia do Cordeiro, ou seja, aqueles que desfrutam da justiça de Deus. Então, Odília, aí é que é o ponto. Esse é o ponto fundamental que você disse. A gente aguarda a justiça de Deus, mas nós já vivemos a justiça de Deus. A gente não deve aguardar a justiça de Deus, porque nós já pertencemos ao reino de Deus. Você vê que lá no mais para o final ele fala assim que elas se vestiram que ela recebeu, a noiva, né, recebeu o vestido de linho mais fino, puro e branco. Sim, No 7, ele fala, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. tanto. O povo de Deus na terra, ele tem que representar essa justiça de Deus, do acolhimento de Deus, do socorro de Deus, da providência de Deus. Esses são os atos dos santos, sabe? A gente não faz boas obras para ir para o céu. A gente não faz boas obras para, quem sabe, um dia a gente trocar com Deus por uma bênção. A gente não faz boas obras porque eu tenho que ser certinha na vida, porque talvez se eu não pecar até o último dia, então Deus vai me resgatar. Não é isso. A gente faz boas obras porque nós somos a noiva representando o noivo aqui na terra. É nosso desejo fazer boas obras, né? As irmãs, a Jane eu sei que faz muito, por isso que eu vou citar ela, a Edna também que fazem mais obras sociais, a Dilza, que não está aqui, também, que lida lá no Morro da Lua, elas não fazem aquilo porque elas querem agradar a Deus, né? Ela faz isso porque isso agrada a elas, servindo ao Pai, né? Se nós não enxergarmos Jesus já como o vencedor, se a gente ficar nessa, não, quando Jesus vencer o mal, quando Jesus fizer, não, Jesus já venceu o mal. E ele venceu o mal na cruz. Depois que ele ressuscita e acaba com a morte, né? O apóstolo Paulo fala: onde estão os seus agrilhões, ó morte? Seu poder todo. Não, não tem mais. Jesus venceu na cruz. Se a gente viver e enxergar isso, a gente consegue adorá-lo e consegue praticar esses atos próprios do reino, praticar a justiça que é própria do nosso Deus. Não a nossa justiça. Ah, isso é injusto, isso é justo. Não a nossa, mas a justiça segundo o nosso Deus. Entende? Por isso que essa questão do tempo é muito importante nesse pedaço, né? Quando a gente entende que Jesus já venceu, que esse cântico de adoração é um cântico já presente na nossa vida espiritual, a nossa atitude diante da vida muda, né? Entendem isso que eu estou falando? Não? Eu falei Uhum. demais só, como sempre. Sim. Cri, 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 cri. É Sabe, interessante, é sabe, interessante. Ah, fala, Ah, sim. desculpa, Ed. fala, Císera. Sabe que eu acho interessante quando a gente vai lendo o texto, é, essa nossa vulnerabilidade de
de falar assim, agora eu faço parte, agora eu não faço parte. A gente vive nesse jogo, parece que as situações parece que a gente está vivendo um jogo, e nós não estamos vivendo um jogo. Esse jogo já está ganho, não tem cartas marcadas, né? Ah, que vou ter aqui, até não vou mais, porque. Não, quando eu estava lendo o texto, eu estava pensando nisso, assim, como é muito fácil para mim me esquecer desse processo que eu já estou inclusa, que eu já faço parte, né? Que eu não preciso ficar me preocupando, que eu não preciso me angustiar. É muito fácil essa minha humanidade me tirar desse lugar que Jesus já me colocou. Porque, na verdade, é um reino que a nossa humanidade não conta. Se você for olhar de verdade, a nossa humanidade não conta, porque se nossa humanidade fosse contar, nós não seríamos dignos, nunca. Nós nunca teríamos condições de herdar tudo isso daqui. Foi por graça e por misericórdia. Só que às vezes eu esqueço da graça de misericórdia e eu me coloco no lugar, sou tão digna, eu acho que não dá. E é onde a gente acha que a gente acha não, eu vivo isso, essa inconstância, né? Sempre tem que estar buscando isso na minha mente. Espera aí, Cícera, você já faz parte, você já está, você está inclusa. Tem as lutas, tem as dificuldades, mas não tem problema não. Vai chegar a hora que o céu já está em festa por você. É isso que é o nosso conforto. Jesus já está em festa, o céu já está em festa por nós. Né? Quando eu li o texto, eu fiquei pensando bem no meu lugar de vulnerabilidade, como eu tenho facilidade de sair desse lugar aqui, de fazer parte e de estar num lugar que eu acho que ainda não está, sabe? Ainda não dá para eu ficar ali. Ainda não tão boa, eu não estou tão boa assim para alcançar esse lugar. Precisa de mais um pouquinho de esforço, Cícera. Não precisa, precisa só de fé mesmo para alcançar esse lugar. É o que eu fiquei pensando, tá? Talvez o assunto não case, Não, mas perfeito, perfeito, é isso. Porque se eu tenho que escolher aqui em que reino que eu estou vivendo. E como eu vivo ainda na humanidade, na vulnerabilidade da carne, como a Cícera usou a palavra, eu vendo as coisas do meu dia a dia no reino dos homens, eu vou ficar julgando como os homens. Mas se eu saio desse lugar e vou para o lugar que é o reino ao qual eu de fato pertenço, que é o reino do céu, eu paro de julgar o reino dos homens e começo a agir no reino dos homens conforme embaixadora que eu sou do reino dos céus. Né? Tem aquele hino que fala embaixadores, não tem? Sou forasteiro aqui em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Né? Esse embaixador, o que é um embaixador? É uma pessoa que não é daquele país, ele é de uma outra nação, mas ele mora naquele país e dentro do espaço em que ele vive, segue a lei do país dele de origem, mas fora do lugar de habitação dele, segue a lei do país em que ele está morando. E é isso que nós somos, esses embaixadores. Nós somos embaixadores do reino dos céus, nesse país, nesse tempo que é humano. Né? Então, isso que a Cícera falou é muito interessante, porque imagina, um embaixador deve ficar confuso, né? Porque dentro da embaixada, vamos usar brincando, tá, gente? Não é que a igreja seja uma embaixada, mas vamos imaginar que a igreja fosse uma embaixada, né? Dentro da embaixada, com os irmãos, com os cidadãos da embaixada, a gente deveria ter pelo menos a mesma lei que rege o mesmo coração, a mesma intenção. Mas fora, lá no dia que eu vou trabalhar, eu convivo com os cidadãos daquele outro lugar, né? Só que eu sou representante do meu reino. Eu sou representante lá do céu. E eu não deixo, a minha diplomacia não me permite agir diferente dos meus princípios lá do céu. Mas eu tenho que jogar o jogo aqui na terra sem contradizer leis do meu país. Está vendo como é uma experiência? É por isso que eu fico vulnerável, como a Cícera falou, né?
Eu fico vulnerável porque eu tenho que seguir a regra aqui, eu tenho que trabalhar, tenho que trocar, tenho que ter dinheiro para pagar, eu tenho que, né? Eu vou fazendo as coisas aqui. Só que o meu coração não é daqui, o meu coração é de um outro país, né? De um outro reino. Fala, Edna, o que você ia falar. Não, eu ia falar para assim que às vezes, né, as pessoas até incomodam quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Mas praticar, o trabalhar para o reino nos traz muita alegria, né? Porque é uma satisfação de estar fazendo parte do reino aqui na Terra, como você acabou de falar, né? Dessa questão de embaixador. Então, isso não incomoda muito aqueles que fazem, porque nos traz alegria de participar do reino de Deus aqui na Terra, né? Jesus fala que esse é o nosso salário, né? É a nossa paga, é a alegria de poder servir ao rei. Não é uma coisa pesada. Olha, por exemplo, fico imaginando a Madre Teresa de Calcutá, né? Olha, aquela mulher mexia com os doentes. Olha, que coitada. Ela não se via assim. Ela se via provavelmente como um agente do céu que está servindo o céu aqui, né? Então, o coração daquele que faz, e isso, por exemplo, o coração de vocês quando acorda na terça-feira de manhã para estar aqui, acorda, ai, nem como se fosse para uma aula, por exemplo, alguma coisa pesada. Aí eu tenho Não. uma obrigação de ir lá. Acorda como o coração na terça de manhã? Na expectativa do que vai acontecer, né? Eu pelo menos acordo, eu já acordo já na expectativa o que será, já li, já vi, foi assim, mas por mais que a gente leia e estude, sempre Deus vai nos falar de forma diferente através de cada uma de nós, né? Nunca é aquilo que a gente preparou, a gente escreve, a gente faz, mas a gente sabe que vem alguma coisa diferente, porque Deus é misericordioso nesse momento de falar aos nossos corações. É essa expectativa que eu espero toda vez que eu entro aqui de manhã. De que forma eu já preparei, mas de que forma Deus vai falar comigo através das irmãs? Como o Espírito Santo vai nos usar? Porque sempre é uma coisa diferente daquilo que a gente projetou. Né? É isso. Quem mais? Como é que acorda na terça de manhã? Eu bem animada, viu? Sempre. Uhum. Acho que é um Né? momento muito abençoador. Mas, então, só voltando no que a Odília tinha falado, que eu li esse texto achando também que já era assim, Jesus está começando a volta, entendeu? É nesse... Eu li o capítulo inteiro, e aí, né, fala dele, sobre o cavalo branco. Então, foi nesse sentido, assim, meu coração ficou bem feliz, porque eu falei, vai começar, né? Então, assim, entendo tudo isso que você falou, Edith, acho que não tô discordando. Só estou dizendo que eu achei que já era, opa, né? É agora. Vamos, vai começar, né? Então, assim, quando essa expectativa que a Odília trouxe, é, acho que a gente tem que viver já, agora, a vitória de Jesus na cruz todos os dias, etc. Concordo plenamente com isso. Mas que a gente espera, né, esse tempo do fim. Então, achei também, na minha leitura, que seria, né, que as coisas estariam voltadas, porque quando fala que a noiva já está pronta, né, tal, eu entendo isso, que a gente foi preparado, aliás, a gente foi resgatado lá na cruz de Jesus, com certeza, mas que seria o momento mesmo, né, do início. Então, Do início do céu. E o versículo 2 deixa isso, né? Claro, seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta, né? A grande prostituta é a meretriz que a gente está estudando. Então, a Uhum. gente tem esse tempo de estar acontecendo agora, né? A justificação, né, de Deus nesse momento.
né? Que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou os assassinos dos seus servos. Então tem essa. Eu lendo esse versículo agora, eu vejo essa ação hoje, né? Hoje. Não essa ação concebida quando Jesus Cristo, né, ascendeu o céu na cruz do Calvário, né? Então, por isso que a gente pensa dessa forma, que é hoje que ele vai começar a justificar o seu povo. E de fato, assim, cada vez que eu encontro com Jesus, cada vez que um perdido se encontra com Jesus e passa a ser parte da noiva, ele venceu. Vocês entendem isso? Né? Quando você vê uma pessoa que se entrega para Jesus e se derrama e fala, não, eu quero esse reino, né? Eu quero esse reino. Ali ele venceu novamente na vida daquela pessoa, né? Essa grande batalha acontece com cada um de nós. Essa batalha entre céu e terra acontece com cada um de nós. O convite de João aqui, aliás, de Deus, né? Porque João só relata, né? Mas o convite dele aqui é que a gente olhe para tudo isso que já aconteceu com a perspectiva do céu, na nossa vida, com a perspectiva do céu. Já enxergue, sabe quando fala que eu estou olhando pelos olhos da fé? Já enxergue os atos, que ato de justiça Deus faria nesse momento aqui? Ah, Deus, a pessoa está passando fome, então precisa de comida. Esse é um ato de justiça. Então eu vou e entrego comida. Não porque eu sou boazinha, porque eu vou ganhar pontos no céu, não é por isso. Eu entrego porque eu sou representante de Deus neste exato lugar. Eu não preciso, posso ir para outros países, posso fazer outras coisas, mas na minha vida, eu tenho que analisar se esse ato de justiça é de Deus ou se é meu. Se a justiça é a minha justiça, eu tiro fora. Mas se é a ação de Deus de justiça, então eu tenho que agir. Eu tenho que agir, né? Oi, meninas. Oi, Claudinha. Aí eu aqui, eu tô só absorvendo. Falei assim, eu vou colocar aqui. Como é desafiador esse último tema que vocês colocaram, né? A questão dos atos de justiça, da gente participar desse mover de Deus na Terra, intencionalmente e tudo mais. E aí eu tenho trabalhado muito com novos convertidos, né? E eles vêm com uma visão, né, semelhante à do kardecismo, né? De que é como se a vida fosse uma gincana, assim. Então, quanto mais caridade, eles usam até a palavra caridade, né? Quanto mais caridade eu faço, mais pontos eu tenho, porque eu estou mais perto de Deus, porque eu estou mais perto da salvação. E é um pensamento tão equivocado, né, a respeito dessa nossa participação no reino e o nosso lugar, né, de salvos, né? Mas essa chave de entender que tudo isso foi conquistado por causa de Jesus, né? Como a Císera colocou agora, né? Muito bem. Eu não teria condições de fazer, por mais que eu faça caridade, eu não tenho, e é tão difícil a gente tornar claro isso para uma pessoa nova convertida, porque parece que é tão banal, né? Não, mas assim, Jesus me salvou e pronto? Jesus te salvou e pronto. O ato que ele fez, né? Só ele poderia derramar um sangue justo, né? Só ele poderia fazer isso e fez por amor. E é tão difícil, a gente mesmo, né, com anos de conversão, tem dias que a gente parece que a gente está querendo barganhar com o Senhor, com certas coisas que a gente tem a oportunidade, né, o Senhor nos dá a oportunidade de participar dessa obra maravilhosa que Ele tem feito na vida das pessoas, né, e a gente tem esse privilégio, e às vezes a gente se confunde nesse caminho, né, falando, eu sou boazinha, e não sou. E não só.
E o Senhor tem me dado essa certeza todos os dias. Ó, você não é boazinha. Eu te amo, mas você não é boazinha. Eu sou bom. Achega-te a mim, né? Então, é isso que eu queria colocar, né? A gente precisa, é indiferente se conheci Jesus hoje, eu já conheci há 30 anos, né? Como é o meu caso. Esse desafio da gente entender que é só por meio dele é todos os dias. Quando eu olho para o espelho de manhã, eu tenho que lembrar, Cláudia, você não é tudo isso que você está fazendo parecer aos outros, né? Não é. Ah, é interessante. Você estava falando, Claudinho, eu pensei aqui numa questão interessante. Há uns anos atrás, eu e o Alexandre, nós fomos para Viena, na Áustria, e quando nós chegamos lá, para ir ao centro de Viena, nós estávamos num bairro mais periférico, que era o hotel, e para ir ao centro, o rapaz falou, é melhor vocês irem de trem, porque lá para estacionar carro paga pedágio, o carro é caro, para ninguém ir de carro mesmo, né? E o trem era muito próximo. E nós chegamos, ele falou, você compra o bilhete na máquina e desce na plataforma. E nós chegamos e compramos o bilhete e ficamos esperando ter algum lugar para passar aquele bilhete. Sabe, uma catraca, alguém para ler o bilhete, e não tem, né? Você compra o bilhete, entra no trem, desce a escada e entra no trem. E quando nós voltamos para o hotel, aí eu falei para ele, nossa, a gente ficou esperando uma catraca, tal. Ele falou, ah, não, é só descer, né? Eu falei, mas e aí? E se a pessoa não compra o bilhete e entra, né? Ele falou, mas por que que a pessoa faria isso? E eu falei assim, ah, para levar vantagem. Ele falou, mas ela que usa o trem, se ela não paga o trem, ela sabe que uma hora não vai ter trem. Aí eu falei, meu, a cabeça deles é completamente diferente da nossa. A nossa tem que pôr catraca, tem que pôr parede, porque se a catraca é baixa, a pessoa pula, tem que pôr um guarda fiscalizando a catraca, porque, né? Porque não tem essa consciência de que aquilo é nosso, aquilo é do governo, eu posso destruir, eu posso quebrar, aquilo é do outro, né? E eu fiquei pensando nisso na questão do reino do céu. Quando você se converte, a voz do dragão, que está na boca da face do cordeiro, ela quer te dominar. Então ela fala assim: você se converteu, Jesus morreu por você, mas você tem isso, que fazer isso, isso, isso. Essa é a voz do cordeiro, lá disfarçado de cordeiro, que é a voz do dragão. Quando você se converte mesmo, o seu coração, por que você quer pecar? É igual o caso do cara da catraca, sabe? Por que que ele faria isso? Eu faço parte desse reino, por que que eu quero destruir o reino de Jesus? Ah, então já que já faço parte do reino, então eu posso pecar, 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 que Jesus já morreu por mim, mas por que eu faria isso? Se a minha mentalidade mudou, e eu sei que agora eu sou parte de um reino justo, né? De um reino, de um corpo de justiça, eu quero proteger aquilo. Quero proteger o transporte público, no caso lá da Áustria, quero proteger o transporte público porque ele me serve. E eu sirvo a ele em resposta. Entende? Isso não é uma mudança, é uma mudança de mente, de paradigma. Então as pessoas falam assim: ah, então eu posso pecar o tanto que eu quiser? Pode pecar o tanto que você quiser. Só que daí se mostra que você não faz parte do reino, porque por que você faria isso? Ninguém lá, só turista que sabe da coisa, talvez deve, né? Porque tem os turistas na Só igreja também. brasileiro, só brasileiro que sabe. Não fala isso porque eu paguei o negócio lá na ida e na volta. Mas é que você é crente, entendeu? Mas Por isso. aquele que eu digo que mudou a mente, eu olho, por exemplo, para o transporte público aqui no Brasil hoje, e eu vejo como é bacana você poder andar no. Eu gosto, é claro que eu sempre pego na contrafluxo, então ninguém me julga, por favor. Mas eu acho bacana você partilhar um espaço com as pessoas, né? Um transporte que não sou só eu dentro de um carro protegido e só egoísta, criando trânsito, atrapalhando a vida dos outros, né? É gostoso, mas por que que eu vou destruir aquilo? Por que que eu vou rabiscar né? Isso, mas é uma ideia de que aquilo não é meu, eu não pertenço àquele reino. Então eu posso destruir.
Eu acho que essa mesma ideia para o reino do céu, sabe? A pessoa pergunta, então você pode pecar o tanto que você quiser? Posso, mas por que que eu faria isso? Por que que eu interromperia minha relação com o Pai maravilhoso que me acolheu em amor, né? Aí faz sentido, né? O que eu fico pensando é que, infelizmente, né, vou falar por mim, eu acabo pecando, mas o que isso dói, né? Assim, fala, poxa, eu fiz de novo, eu feri de novo o meu Senhor, né? Eu transgredi outra vez. E é claro que sempre por opção, é sempre uma coisa que você podia não ter feito, podia não ter feito, mas o que eu acho que muda é o quanto isso te entristece, né? De novo, Senhor, de novo, eu estou aqui falando a mesma coisa. Eu acho que eu gostaria de já estar eu falei isso em umas reuniões atrás, né? Eu gostaria muito que já a gente foi salvo e a gente está caminhando com Jesus, a gente não voltasse a cometer as mesmas coisas. Mas para algumas, que nem eu, a gente volta Que a nem fazer nós, né, de novo. Mara? Nem Que nem, nós, que nem né? nós, né? Mas, Mara, Antigamente eu falava, puxa vida, a gente podia aceitar Jesus e ser arrebatado, né? Ah, Pensou, oh, oh, aí aqui ia virar o caos de vez, porque a igreja não estaria aqui. Jesus salvava e já levava, salvava e já levava. Aí né, o caos ia ficando pior aqui. Eu falei, acho que o Senhor sabe, porque a gente ainda tem que continuar aqui, é, né, vivendo esses desafios. e a gente vai aprendendo aqui também, né? Como é que é esse reino? Porque a gente vem de um reino completamente oposto, gente. Como a Mara brincou, eu acho que só brasileiro que não paga transporte público lá, né? É isso. A gente tem uma consciência coletiva, tanto voltada para egocêntrica, voltada para nós mesmas, do nosso direito, do nosso privilégio. A gente tem essa voz tão forte dessa nossa humanidade dentro de nós, que a gente precisa entender aos poucos como é que é esse reino. E ele é completamente diferente. Ele é aquele que, aqui no nosso reino, você tem que se achar melhor que todo mundo. E tem que provar isso de alguma maneira. E cada um prova de um jeito, né? Eu tenho que ser ou a mais bonita, ou eu tenho que ser a mais rica, ou eu tenho que ser a mais inteligente, ou eu tenho que ser a mais alguma coisa, né? Agora, naquele reino, considerem-se os outros melhores do que você. Olha como isso é completamente contra a nossa cultura. Aquele que quer ser o maior entre vocês, seja servo de todos. É completamente, exatamente o oposto, né? Então, a gente tem que aprender a viver nesse reino, porque para nós somos desregrados, né? A gente sabe, por que que então Deus permitiu que vivesse desregrado, né? Para que a gente entendesse o que é um reino de justiça, porque a gente já viveu num reino injusto, a gente sabe, a gente não quer mais esse reino injusto. A gente sabe que existe um reino que não é assim, né? Agora, Adão lá no paraíso, Adão e Eva, eles tinham a ideia antes do pecado, do que era um reino, do privilégio que eles tinham. Não, Eles tinham ideia. Eles não tinham, não. eles não sabiam o que era outro reino. Quando ele conhece outro reino, ele quer voltar primeiro, falar, não, eu quero fazer o É caminho de ruim, volta, é né? ruim, o que eu fiz é ruim. Foi ruim, foi mal. A gente sabe essa dor que a Mara disse que a gente sente no coração aí quando pisa na bola, feio. A gente sente essa dor, a gente fala, ai, Senhor, deixa eu voltar. E ele fala, tudo bem, calma. Você vai perder sua cidadania por isso, calma. Aqui as leis são outras, lembra-se, o sangue já lavou, calma. Você está dentro, né? Não Graças precisa, a não precisa Deus. ser arrebatado para estar dentro. Não precisa ser arrebatado para estar dentro. Está aqui ainda e está dentro. É Agora, como um pai, é como um pai, né, que está educando o seu filho, né? Não é porque ele cometeu alguma coisa de errada que ele vai deixar de ser filho. Ele continua sendo filho, apesar de, é né? isso. E amado, né?
E isso vai continuar sendo amado, e o pai vai continuar conversando com ele, e ele vai errar de novo. E outra vez ele vai chegar ao pai, e o pai vai chamar atenção, e vai conversar, e eles vão se entender, né? Hum, Porque essa vai ser a rotina deles até ele entender o amor que o pai demonstrou por ele em todas aquelas situações, hum. né? Aí ele vai começar a entender o que que é, né? O que o pai falou, quis com ele quando estava falando ali, quando o amou. Aí ele vai entender o grande amor do pai. Eu vejo assim a figura de Deus em nossas vidas, né? A gente vai errar uma, Sim, duas, três, trocentas vezes, mas a gente nunca vai deixar de ser filho de Deus, porque a gente entende o que a gente fez, a gente sabe que a gente errou, e a gente sabe que toda vez que voltar aos braços do pai, ele vai falar, "Ah, eu entendo, eu sei, né? É que nem fala, os planos de Deus são maiores do que aquilo que a gente pode imaginar. E os planos de Deus, né? Ele está sempre apto a nos ouvir, nos entender e nos perdoar, né? Quando nos apresentamos com o coração contrito, entendendo que aquilo que a gente fez nos machucou, primeiro porque a gente dói na gente primeiro, né? E depois assim a gente se achega ao Pai e ele fala assim: "Não, calma, eu entendo", né? E aquele abraço nos conforta muito neste momento. é. E nesse lugar, eu ia falar para a gente terminar nesse lugar de adoração. Esse é o lugar da adoração. O lugar da adoração não é um lugar de espanto pela grandeza de Deus. Oh, Senhor, como o Senhor é grande, eu estou massacrado pela sua grandeza, pela sua soberania. Não. O lugar de adoração é um lugar que eu faço parte, sabe? Eu sou parte, o coração que adora, essa multidão que entra cantando, adorando, ela fala, eu sou parte, né? Eu sou parte. Olha como esse Deus grande, mas é amoroso. Eu me envolvo de amor nesse lugar de adoração, né? E eu sinto que eu sou daquele reino, eu sei que eu sou daquele reino, eu sei que eu quero fazer diferente, né? Mas aí, às vezes, quando eu faço o caminho de volta para viver a minha vida normal, falho, mas eu quero voltar de novo para aquele lugar de adorador. E eu sei que eu vou ser aceito, né? Eu não preciso ficar na dor da culpa, né? Eu falo para vocês, já falei várias vezes, a culpa só tem uma função, me levar aos pés de Deus. Depois a gente pode jogar ela fora. Ela não tem mais função na minha vida, a culpa. Depois que eu estou nos braços de Deus, acabou. Acabou toda a culpa, todo o medo, né? É esse lugar de amor. Esse é o lugar do adorador, né? O lugar da adoração é esse. Não é uma coisa assim, oh Deus, como o Senhor é grande, eu sou pequeno. Não. Olha, Senhor, como o Senhor é grande, majestoso e me escolheu para estar junto. Acho que é isso que o anjo quer dizer para João aqui. Não, 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 não adore a mim, não. Nós somos todo mundo do mesmo time agora. Adora a Deus só, porque Ele realmente é o grande. Mas nós agora somos parte do mesmo reino, né? Porque vocês tiveram fé. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada dos profetas, ou aos profetas, né? Por toda vez que a gente também testemunha de Jesus, a gente está nesse lugar de adoração, né? Esse Deus que é adorado, olha lá, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas, né? Esse é o meu testemunho de Jesus, não é só a fala, mas é o ato, é viver nesse reino, né? Esse invólucro todo, né? Essa mudança de paradigma, né? Metanoia, né? Que as meninas agora gostam dessa palavra. Metanoia, mudança de mente, né? Amém? Amém. 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 Então vamos viver esse reino hoje? Quem que vai orar pedindo a Deus que a gente viva hoje um dia nesse cântico de vitória, nesse lugar de adoração aí? Quem que está com o coração de adorador para adorarmos juntos hoje? Uma por vez.
Ninguém está com coração de adorador hoje? Então eu vou orar, vamos lá. Senhor Jesus, que maravilhoso a gente entrar nesse lugar em que a gente pode olhar a grandeza do nosso Pai, mas estarmos como parte presente, Senhor, desse reino. Usa-nos, Senhor, usa a nossa vida hoje, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, no local onde nós estivermos, para que a gente possa resplandecer a tua luz através do nosso sorriso, através do nosso abraço, do nosso acolhimento, da nossa instrução, da nossa boa palavra, palavras de ânimo, Senhor. Que a gente não fique lutando por justiça, Senhor, mas que a gente seja instrumento da sua justiça nesse mundo, Senhor, para socorrer o pobre, o oprimido, aquele que está angustiado, Senhor, na vida, que a gente possa levar uma boa palavra de esperança, aquele, Senhor, que está desanimado e cansado. Renova as forças e renova as nossas forças para que a gente o ajude a renovar as suas forças, Pai. Aquele, Senhor Jesus, que precisa conhecer a tua maravilhosa luz, a sua redenção maravilhosa, que a gente possa levar essa mensagem libertadora, que é a mensagem do Evangelho de Cristo, Pai. Usa a mim, usa cada uma dessas irmãs, Senhor, das minhas irmãs, usa a sua igreja, Senhor, essa noiva linda que o Senhor mesmo preparou, para que a gente seja, Senhor, embaixadores desse reino maravilhoso aqui na terra, Pai. Que os nossos caminhos, Senhor, sejam iluminados pela grandeza do teu poder e da tua luz. Em teu nome, Jesus, nós oramos e nos ofertamos aqui para sermos essas servas, Senhor, essas servas desse reino maravilhoso. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Uhul! Amém.